Fala galera, beleza? Redimidos, tudo bem? Tranquilo? Mais um episódio então da nossa série, tá bom? Hoje eu vou falar aqui um pouco sobre casamento, tá? A instituição divina, tá? Deixada por Deus para nós, tá bom? Por que eu tô falando sobre casamento? Porque há um tempo atrás, né? Eu estava num buraco sem fundo, tá? Na escuridão. E Deus me deu uma luz e me puxou lá do meio, tá certo? Ele me deu como um presente, né? 1 Coríntios capítulo 7, né? Que são as respostas e perguntas acerca do casamento. Mas antes disso, ele me fez entender uma coisa, tá? Ele me fez entender primeiro o que era o casamento. Para você que não sabe, eu vou deixar a dica então para você aqui. O casamento, são dois espíritos. Eu tô lá, comecei a namorar. Ok, tô namorando. Dois espíritos então se encontrando, começando a se conhecer. Tá ok? Muita gente não sabe essa. Pega essa aí na nuvem, pega no céu. Aí tá lá os dois se encontraram, os dois espíritos, tá bom? Aí eu vou lá, fico namorando um ano e meio, porque nós somos cristãos, e cristãos não podem namorar muito tempo, né? Um ano e meio, e tem que ter idade também para namorar, não pode ser muito jovem, tá? Porque senão acaba dando ruim, começa a criar outras expectativas, se é que vocês estão me entendendo, tá bom? E começa a vir outros sentimentos, tá? Então dois espíritos se encontrando, conhecendo quem é quem e tal, tá bom? Conhecendo a família, e aí vai indo, certo? Aí eu vou lá e noivo, tá? Peguei lá, agora eu tô noivo, que legal. O que é o noivado? O noivado são os dois espíritos que se encontraram, tá bom? E agora duas almas que estão se encontrando, tá certo? Duas almas estão se encontrando. Então nós já temos 4 elementos, tá? Então essas duas almas agora começam a se conhecer. Por isso que o noivado é importante, tá? Não pule do namoro para o casamento direto, vá para o noivado, noiva, entendeu? Começa a se preparar. Então ali são duas almas dois espíritos que já se conhecem e agora começam a conhecer a alma, uma alma com a outra, certo? E depois do casamento, William, o que que vai acontecer? Depois do casamento, meus queridos, são dois espíritos se encontrando, são duas almas se encontrando, tá bom? E dois corpos, ou seja, 6 elementos agora, e dois corpos se encontrando também, tá certo? E quando eu caso, esses 3 elementos se unem e se tornam um só, tá bom? Então esses 6 elementos no casamento vão se encontrar e se tornar um só. Ou seja, depois que eu casei, eu não tenho mais a minha decisão. Eu tenho a decisão nossa, a nossa decisão. Não existe essa situação de ela tem o dinheiro dela, eu tenho o meu dinheiro, ou ela tem a vida dela, eu tenho a minha vida, e isso não é casamento. Por quê? Porque disso começa a vir o segredo dela, o segredo dele, tá? Os amigos dela, os amigos dele, e aí começa as intrigas, as brigas, as intrigas, as tristezas, tá certo? Por isso que eu digo que se você souber o que é o casamento de verdade e escolher a sua família ao invés dos seus interesses, ao invés dos seus sonhos, porque quando você casa você mistura tudo isso e se torna um só, ou seja, já não é mais o seu sonho, tem que ser o sonho de todos, entende? Então você pega isso na nuvem, pega aí, você vai entender, tá? Meus amados, é muito simples, tá certo? Por isso que tá dizendo lá, entendeu? Ah, não, eu vi que não tá dando certo, Por que casou então, se não tá dando certo? Por que casou? Não pode. Casou é uma vez só, casamento é para sempre, para sempre. Tudo bem que em Coríntios 7, ele nos dá alguns detalhes do tipo, pô, eu vou me separar quando? Quando minha esposa morrer, ou seu marido falecer, tá? Ou questão de adultério, aí é uma escolha, tá? da pessoa, tá bom? Você tem que contar a verdade, tem que falar o que aconteceu, tá bom? Tem que dar a chance, tá? Do seu parceiro, da sua parceira escolher, tá? Não pode esconder esse jogo, tá? Não pode fazer isso, certo? Não dá certo, não dá ruim. Você traiu, não contou, não ganhou o perdão de Deus, não pediu perdão para Deus, não pediu perdão para a pessoa que você fez alguma coisa de errado, tá?
isso aí é uma porta aberta para que Satanás haja em cima do teu casamento e que a sua vida começa a travar a partir daí, tá? A partir desse momento. Então você tem que liberar, entendeu? Tem que confessar o pecado, não adianta, tá certo? Porque a verdade liberta. A verdade liberta. E aí você vai dar a escolha da pessoa também, tá certo? Ela seguiu o caminho de Deus, tá? Seguiu o caminho de Deus, o casamento, tá? Vai lutar pelo casamento, porque o casamento é uma instituição, tá bom? Divina, tá? E não quer dizer que a mulher tem o direito pode se divorciar não, porque a mulher que é santa, ela também vai lutar pelo casamento mesmo, sabendo do que aconteceu, tá? Aí se não der certo, ainda assim, aí ela pode se divorciar, não tem problema, tá? Essa é a questão. E outra questão é a incompatibilidade, só que muito difícil comprovar a incompatibilidade, tá? Quando o homem ou a mulher ela não aceita a sua crença, você é cristão, você acredita em Deus, só que a mulher e o homem ficam brigando, até violência em casa gera por causa da sua crença, do seu costumes, da sua cultura, tá? Daí é melhor que o homem e a mulher se apartem, né? Do que fiquem ali desagradando a Deus, tá? Mas é só nesse momento. Se não for isso, meus queridos e amados, abraça. #chupa essa manga, como diz um pastor famoso aí nas mídias sociais, tá certo? E para você aprender um pouco mais sobre o que é o casamento, então eu aconselho você a ler 1 Coríntios 7, tá bom? Que vai falar sobre as respostas e perguntas acerca do casamento. E também aconselho você a fazer uma leitura, né? No capítulo 13 também de 1 Coríntios, onde Paulo, né, ele fala sobre o amor, ele fala sobre esse sentimento maravilhoso. Na realidade lá ele deixa, né, três coisas no final pra gente, tá bom? Ele diz que Deus deixou a fé, a esperança, tá bom? E o amor, só que o maior destes é o amor, tá bom? Por isso que Jesus lá no teu mandamento, quando os fariseus perguntam para ele quais eram os mandamentos, ele só dita 6 mandamentos e depois ele acrescenta mais 2, tá bom? Que é amar o reino de Deus sobre todas as coisas, tá certo? E depois ele ainda fala, amai o teu próximo como a ti mesmo, tá? Por quê? Porque as pessoas que amam o reino de Deus estão fazendo a vontade de Deus, e que amam o próximo significa, como a ti mesmo, significa que você jamais vai querer fazer o mal para você mesmo. Então você vai sempre fazer o bem para aquela pessoa a quem você está amando, tá bom? Amar os seus inimigos, tá? E os demais mandamentos deixados pela lei de Moisés, tá bom, meus queridos e amados? Mas o maior de todos é amar o reino de Deus, né? Como Deus amou a igreja, tá bom? E o próximo também, que é amar o seu próximo como a ti mesmo. Tá bom, meus irmãos? Então aqui eu deixo essa dica para vocês aí, você que está com um problema no casamento, você tem que ler a Bíblia diariamente, tá bom? Não caia na tentação de ficar na murmuração, meu marido é ruim, minha esposa não faz o que eu quero e tal, mas o que você está fazendo, né? O que você está querendo, por onde você está andando, quais são as suas escolhas, você está colocando o que como seu Deus, entendeu? As suas expectativas, tá? Porque é o seguinte, se você estiver desalinhado com a sua parceira, nunca vai dar certo. Tá andando com pessoas desalinhadas, você vai ser um desalinhado. Tá andando com pessoas alinhadas, você vai ser uma pessoa alinhada, tá bom? O meio influencia a sua cabeça, tá bom? Se você tem ao seu redor amigos que estão dizendo, divorcia, pô, volta aqui, tá, vamos dar um rolê, vamos lá, né, pro prostíbulo, vamos lá pra casa, sei lá, de qualquer coisa, negativo, tá bom? Aparta dessas pessoas, se aparta dessas pessoas, porque elas não sabem o que estão fazendo com você, tá bom? É isso, né, sobre o casamento que eu tinha para falar para vocês, tá bom? Eu andei por caminhos os quais, eu já disse nos outros episódios, andei nesses caminhos os quais não agradaram a Deus, porém Ele me permitiu andar para que eu aprendesse, né, pela dor. Espero que você não aprenda pela dor, até porque eu falei que aqui eu ia colocar as coisas para você não aprender
para vocês aprenderem pelo amor e não pela dor, tá? E dói. Não andem pelos caminhos errados, não andem pelo caminho do adultério, não andem pelo caminho da briga, não andem pelo caminho do orgulho, da soberba. Você não é melhor que a sua esposa, por isso que ela é sua esposa, ela anda lado a lado com você. Então a opinião dela é a mesma opinião que a sua, tá? Então você não é melhor do que ele, assim como ele não é melhor do que você, tá bom? Vocês são um só após o casamento, vocês são um só. Tudo que vocês fazem, um tem que saber e o outro também tem que saber, tá certo? Porque senão já tá errado, tá desagradando a Deus, tá bom? E isso vai levar vocês a terem uma vida próspera, a uma vida de decisões embaixo da presença de Deus, tá bom? Então não coloquem as suas vontades, não coloquem nada de vocês, não coloquem nada de vocês, tá? Como Deus, tá bom? Deus é Deus, Deus é Deus, e a palavra dele é lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Então vocês vão, com certeza, né? Com toda certeza, isso eu digo de experiência própria, meus irmãos, meus amados, não se desalinhem da palavra de Deus. Andem alinhados, pois ela que vai levar vocês para o caminho da vitória, tá certo? Então, eu deixo aqui essa palavra para vocês. Estudem 1 Coríntios capítulo 7, aqueles que querem casar, tá bom? E aqueles que já estão casados, tá? Busquem sabedoria na palavra de Deus, tá bom? Busquem sabedoria no Novo Testamento. O Velho Testamento é interessante, mas temos muitas histórias maravilhosas, histórias de vitória, tá bom? Mas Jesus nasceu para deixar o ensinamento deles, para que nós andássemos